Oi, queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal, minha gente. Hoje eu vim aqui, né, conversar com vocês, um assunto muito sério, tá? Colocar o papo em dias, então, senta aí. Gente, eu tô aqui no quarto por conta de que lá fora, eu tentei até gravar ali na mesa ali fora, porém tá ventando muito lá fora, entendeu? Então eu resolvi ficar aqui mesmo, aqui no quarto aqui, né, minha gente, que não venta tanto, né, não vem muito vento assim. E dá pra conversar melhor, que senão fica soprando assim o vento, né? E aí não dá pra conversar direito. Então, minha gente, vim aqui falar com vocês hoje, né? A respeito de uma decisão que eu e o Anderson a gente tomou, né? A respeito da gente ir pra nossa casa, né? Sair daqui dessa fazenda. Então, esse vai ser o nosso último ano morando aqui na fazenda, né, minha gente? Então, não foi assim uma decisão de papum, assim não, gente. Foi uma coisa de caso pensado, né? A gente conversou, a gente resolveu se organizar esse ano pra gente poder ir pra nossa casa, né, minha gente? Então não é uma coisa assim que a gente vai agir por impulso, né? E fazer assim rapidamente, não. É uma coisa de caso pensado, né? Tem que se organizar primeiro, fazer as coisas tudo direitinho pra poder a gente não se complicar depois, né, minha gente? Por que que eu falo assim? Porque, como vocês já puderam perceber, eu sou uma pessoa que eu sou assim muito organizada. Eu não gosto de fazer as coisas por impulso. Tudo que eu faço é de caso pensado. Hoje em dia eu sou uma pessoa que eu não meto meus pés pelas mãos, como eu fazia antes. Tudo que eu faço é sempre muito bem organizadinho, é de caso pensado. Não ajo por impulso de jeito nenhum. Eu sou uma pessoa que, se for pra mim engolir seco, muitas situações eu engulo, né? Pro bem da minha família, pro bem das minhas filhas, né, gente? Porque principalmente depois que você tem filho, você tem que fazer as coisas tudo de caso pensado. Você não pode agir por impulso, você não pode simplesmente chutar o balde, né? Porque você já tem vidas, né, que dependem de você, que no caso são minhas filhas, né, minha gente? Então por isso que eu não ajo assim dessa maneira. E também, gente, tem essa questão, né, de não ter folga, assim, porque, como eu falei pra vocês, mora na fazenda, né, às vezes a gente vai na cidade, aí resolve alguma coisa, já tem que voltar rapidinho pra cá, por quê? Porque tem as criação, tem os bichos, tem os animais, né, que, querendo ou não, tem sempre que tá cuidando ali, né, às vezes, quando a gente sai, quando a gente volta, o gado tá todo estourado, aí o antes tem que correr atrás, tem que voltar de volta o gado pro pasto, e é muito gado aqui, gente, e o antes cuida sozinho. Ele cuida do gado sozinho, é muito gado mesmo. Não tem curral, e aí às vezes quando ele chega, o gado tá todo espalhado, às vezes tem que curar os animais ali mesmo no meio do tempo. Aí quando a gente sai, quando a gente volta, tá tudo assim, aí ele tem que voltar sozinho, colocar o gado de volta no lugar, tem que cuidar dos porcos, tem que fazer ração, triturar ração. Aquele capim que ele plantou ali mesmo, plantou praticamente tudo sozinho, né? Esse capim. E o Anderson é uma pessoa muito teimosa, minha gente. Ele é muito teimoso. Eu já falei pra ele, sabe, gente, assim, em questão do negócio da saúde, que a pessoa tem que sempre estar se cuidando, né, da saúde. Eu já tô vendo que uma coisa que tá afetando a minha saúde, eu tenho que parar pra pensar e pensar na minha saúde, né, gente? Porque, assim, ninguém pensa na sua saúde. Ninguém tá nem aí pra você, pra sua saúde. Se você chegar a adoecer, acabou, né? Enquanto tá jovem aí, tá trabalhando, tá fazendo as coisas e tudo mais, mas quando o negócio já começa a afetar a sua saúde, você tem que parar e pensar. Pensar assim, epa, tá afetando a minha saúde, eu tenho que parar um pouco, eu tenho que descansar, né? Porque, gente, o esgotamento mental, físico e mental vem, entendeu? Vem. E aí, o que acaba acontecendo? Vem estresse, vem o cansaço, vem todas as coisas assim, gente, em cima de você, e aí o ser humano não aguenta. Chega uma hora que o corpo esgota, entendeu? O corpo esgota, o corpo vai cansando, o corpo pede socorro. Igual muitas vezes que eu tô trabalhando, tô fazendo as coisas tudo. Aí, de repente, no momento que eu tô mais cansada, aí eu tenho que ir limpar a casa lá de baixo, que é uma casa enorme, como vocês sabem. E aí gente, às vezes eu tô tão cansada, sabe? Só que mesmo assim eu vou e faço, né? Aí às vezes eu faço lá, quando eu venho aqui pra casa eu não faço mais nada, sabe assim, não faço mais nada, eu vou descansar e tudo. Só que o Anderson é uma pessoa muito teimosa, gente, sabe? Porque ele não se atenta à saúde dele, ele não se atenta. Às vezes ele tá passando mal, às vezes ele tá sentindo ruim, tá trabalhando, não para a hora nenhuma, debaixo de sol, debaixo de chuva, ele não tá nem aí, ele tá trabalhando, tá fazendo o serviço dele e tudo, às vezes tá sentindo ruim, tá sentindo mal, e mesmo assim ele não para. Já falei pra ele, se atenta à sua saúde e tudo mais, cuida de você primeiro pra depois você cuidar das coisas dos outros. Porque assim, a sua saúde, meu filho, depois que você cair duro aí em cima de uma cama doente aí, já era, entendeu? A pessoa não tem valor depois que tá doente, não. E esses tempos atrás, o boi, né,
derrubou o Anderson do cavalo no chão, derrubou o Anderson juntamente com o cavalo e bagaçou o joelho dele, né? Aí ele sente muita dor nesse joelho. Eu já falei pra ele, né, que ele tem que ir fazer exame, fazer uma ressonância no joelho. Tem que fazer tudo pra poder ver como é que tá, porque às vezes ele fica sentindo muita dor, às vezes ele até cai no chão, assim, o joelho falha, ele cai, sente muita dor nesse joelho, por conta de que o boi derrubou ele, né, e ele fica sentindo muita dor. Mas ele é muito teimoso, não vai, não faz o exame, não vai no hospital. Só teve uma vez que ele não tava aguentando tanta dor, aí ele foi no hospital. Isso já, gente, já faz tanto tempo que ele vem sentindo esse negócio nesse joelho, que direto ele sente dor no joelho, às vezes ele cai assim, dá em falso, ele cai, às vezes ele tá mancando, não consegue nem andar direito, mesmo assim ele tá ali trabalhando, mancando. E eu já falei pra ele se cuidar. Só teve uma vez mesmo que ele tava sentindo muita dor mesmo, porque ele foi no hospital, mas não fez raio-x, não fez nada. Então eu já falei pra ele, só passou um remédio mesmo pra dor e tudo mais, mas continua sentindo dores, né? Eu não sei o que foi que aconteceu com o joelho dele, só sei que o boi derrubou ele, ele fica sentindo dor nesse joelho, gente, já tem um tempão. Às vezes ele tá mancando, tá aguentando nem andar, mesmo assim tá trabalhando. Então, gente, quando o trabalho já tá afetando a sua saúde, você tem que pensar primeiramente na saúde, porque depois, quando você já tiver mais velho, aí que a coisa fica pior mesmo, se você não tratar, se você não cuidar, né? Aí a coisa fica pior. A sua saúde fica abalada e quando você tiver mais velho, menino, você vai sentir as consequências, né? Do que você fez, não se cuidou, não se tratou, não descansou, né? E aí, mais lá na frente é que você vai ver as consequências. Porque, gente, todo mundo descansa, né? Todo mundo tem seu descanso, todo mundo tem seu dia de descansar. Por quê? Porque todo mundo é ser humano, né, minha gente? Todo mundo tem que ter seu tempo de descanso, de parar um pouco, né? Não, o antes não, é assim, ó. Sempre trabalhando, sempre trabalhando, sempre trabalhando. Não para pra nada, minha gente. E aí, isso aí o corpo não vai aguentando, né, minha gente? Quando for mais lá na frente, que tiver mais velho, é que vai ver as consequências. Então, é como eu falo pra vocês, tudo tem que ser de caso pensado. Porque muitas vezes a gente faz as coisas por impulso e também acaba sofrendo também as consequências disso. Igual no ano de 2015, que foi um ano que a gente passou muita dificuldade, minha gente. Muita dificuldade mesmo, né? Maria Vitória estava pequenininha e aí a gente saiu do emprego, foi morar de aluguel, a gente não tinha nem nossa casa ainda, a gente foi morar de aluguel. E o antes só tinha um lote, né? Tinha um lote e que ele tinha comprado. Aí ele foi trabalhar nas fazendas e eu fiquei morando de aluguel numa casa, né? Eu e Maria Vitória, só eu e ela. Foi um ano, gente, que eu passei assim, sabe? Que eu não esqueço nunca desse ano. Foi o ano de 2015. Esse foi o ano mais marcante da minha vida. Que foi o ano que eu passei mais dificuldade, sabe? Sabe assim, chegar um dia que não tem o dinheiro para comprar uma fralda para criança, não tem o dinheiro para comprar uma fruta para criança comer, morando nessa casa de aluguel. Foi aí que eu comecei, né, a gente criar juízo. Porque aí sim eu pude ver realmente que você agir por impulso não dá certo. Você agir sem pensar não dá certo, né, minha gente? Então foi aí que eu comecei a criar juízo. Eu falei pra ele, conversei, a gente foi ajeitando as coisas. Eu fui lá, ajeitei de comprar o material da construção. E aí foi o momento que eu comecei a abrir mão de muita coisa, sabe, gente? Eu largava muita coisa pra lá pra poder pensar na nossa casa. Mesmo que fosse simplesinha ali e tudo mais. Construímos essa casa, né? Meia água, assim. Não rebocamos, só colocamos as portas, janela. E eu peguei e pulei pra dentro, minha gente. Nem liguei. Coloquei minhas coisas dentro do caminhão e pulei pra dentro dessa casa, no contrapiso. Só a janela e as portas, não tinha luz. Só tinha água, né, lá assim, a caixinha da água que já tinha colocado. Não tinha encanação na casa, não tinha luz. Fiquei no escuro, gente. Eu e a Maria Vitória. Com vela, sabe? Velinha, assim, tudo. Não comprava nada pra colocar na geladeira, porque não tinha energia elétrica. E eu fiquei uns dias sem energia, consegui colocar energia elétrica, tudo mais, mas eu e Maria Vitória, nós ficou no escuro um bocado de dia, sabe, gente? Com vela ali, passando as noites ali no escuro. Eu tava muito feliz, gente, porque eu já não tava mais morando de aluguel, né? A gente já tava na minha casa, poderia dizer assim, a minha casa e do Anderson e da minha filha, né? E aí foi o ano de 2015 que a gente passou mais dificuldade. Logo o Anderson saiu da fazenda, ficou desempregado. E aí, gente, a gente ficou... Foi luta em cima de batalha nesse ano de 2015, que a gente passou muita dificuldade. Então, por isso, gente, que eu não ajo mais por impulso. Eu procuro resolver minhas coisas tudo direitinho, fazer um planejamento, colocar as coisas tudo direitinho assim, sabe? E não ficar devendo, né? Pra você poder tomar uma decisão dessa. Porque eu senti na pele o que é quase passar fome, viu?
foi o ano de 2015, foi um ano muito, muito, muito cheio de dificuldade, né, pra gente. Foi um ano de muita dificuldade, né, mas só que Deus nunca deixou a gente só, Deus nunca nos desamparou, né. Deus sempre estava enviando pessoas para estar nos ajudando, né, para não faltar as coisas e tudo mais, enviando recursos pra gente, né, pra gente não chegar a passar fome mesmo. Mas, graças a Deus, a gente estava dentro da nossa casa e tudo mais. E aí, foi aí que eu aprendi, gente, a não agir assim, né, de cabeça quente, sem pensar e tudo, né. Porque nunca dá certo esse negócio, né, minha gente. Por isso que, às vezes, muitas pessoas falam, ah, vai logo pra sua casa, não sei o quê, isso, tudo mais. Não tem como, gente. Eu não sou assim, sabe. Eu penso primeiro antes de tomar decisões. Converso com antes e tudo mais, oro, peço a Deus, né, a direção certa a seguir, a se fazer. Então tem que ser sempre assim, né, minha gente? Aí a gente vai se organizando, vai ajeitando as coisas. E aí é como eu falei pra vocês, quando Deus falar assim, vai, aí a gente vai. Então assim, agora a gente tomou essa decisão, né, de ir pra nossa casa, né, ficar só esse ano aqui na fazenda. E o nosso planejamento, minha gente, é, né, terminar ali de fazer as nossas coisas, mas sem ficar devendo, ajeitar a casa, né, sem ficar devendo, quitar todas as nossas dívidas, que a maioria das nossas contas é da obra mesmo, que a gente comprou material de construção e tudo mais, para casa. Então, as nossas contas mesmo é mais sobre a obra. Então, a gente tem que quitar essas contas, as coisas que a gente fazer na casa tem que se organizar e planejar para poder fazer sem ficar devendo, né? Para poder dar tudo certo. E aí, em relação à água, daqui até lá, eu já acredito que a gente já tenha dado um jeito, né? Porque pra tudo na vida tem um jeito, né, minha gente? Como eu sempre falei pra vocês. Pra tudo na vida tem um jeito. Eu não me arrependi de jeito nenhum de ter trocado aquela casa ali, aquele terreno ali, como vocês viram. Gente, vocês viram como é que tava aquela casa quando a gente resolveu trocar, que a gente trocou aquele terreno na nossa casa? Gente, que tinha água, tinha luz, né? Já tava tudo bonitinho, certinho. Era só a gente dar uma ajeitada nela e tudo para poder morar. Só que o lote, que, gente, era muito pequenininho. E eu não me arrependo, sabe? O lote era assim, era 17 por 5 o lote. Bem fininho. E só a casa mesmo, cabia só a casa, assim, um pedacinho assim, né? E, gente, não me arrependo. Porque ali não tem água, né? Mas já tem energia elétrica, não tem água, mas só que assim, não me arrependo de jeito nenhum. Lá não tinha energia, né? Não tem água, não tinha energia. A casinha lá, gente, eu vou deixar aqui uma foto aqui mostrando pra vocês como era a casa, né? Quando a gente trocou. Vê aí como é que era. Gente, não tinha porta, não tinha janela. O piso que o homem tinha feito lá era só um finurinho assim, casquinha de ovo. A gente teve que quebrar aquele piso todinho pra poder arrumar. Gente, a trajetória do que a gente já passou pra poder coisar aquela casa ali, ajeitar aquela casa, gente, pra deixar daquele jeito que tá. Aí eu penso assim, gente, como é que pode? O tempo de como aquela casa tava pra como ela tá hoje. Aí às vezes a gente fica pensando assim, ai, tá indo muito devagar as coisas, tá demorando, não sei o que, não sei o que lá. Olha o tanto que a gente já evoluiu, gente. Olha como é que aquela casa tá. E eu tenho tanta esperança, assim, e eu tenho tanta esperança, assim, tenho tanta fé, sabe? Que as coisas sempre acabam acontecendo do jeito que eu planejei, porque na verdade é uma coisa que Deus colocou no meu coração, né? Porque todos os seus sonhos, assim, é Deus que coloca no seu coração. E eu tenho tanta fé que quando a gente mudar pra lá, vai ter água, já a gente vai ter dado um jeito, Deus vai ter dado um jeito pra nós, que eu fico muito tranquila, sabe, gente? Deus me dá a direção, Deus coloca no meu coração e na minha mente o que eu devo fazer. Então eu fico super tranquila do que vai acontecer no futuro, do que vai acontecer lá na frente. Então é isso, gente, sabe assim? Por isso que eu não ajo assim por impulso. Tudo é no tempo de Deus, entendeu, minha gente? E a gente tem que ter paciência pra saber esperar, né? Pra saber esperar o tempo dele, né? Que é o tempo certo. Então, gente, do jeito que aquela casa tava, né? Pra como ela tá hoje, gente, eu fico assim pensando, meu Deus do céu. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tá tão devagar, tá tão assim. Aí quando eu olho o jeito que era a casa, o jeito que ela tá hoje, eu falo assim, meu Deus do céu, tanto que a gente já conquistou, tanto que as coisas já andaram, né? Tanto que as coisas já foi pra frente, o tanto que Deus já fez por nós, né? Então é isso, minha gente. Tudo dá certo quando você entrega nas mãos de Deus, né? Por agora a gente tomou essa decisão e vamos nos organizar,
para poder ficar somente esse ano aqui na fazenda e cuidar das nossas coisas, né, da nossa casinha. E vai dar tudo certo. Vai ser, né, uma nova etapa na nossa vida. Vai ser tudo diferente, né, das coisas aqui que a gente vivia aqui na fazenda, tudo mais. E eu creio em Deus, né, que vai ser uma fase maravilhosa na nossa vida, né, e vai dar tudo certo, né. Gente, algumas pessoas também perguntam se lá, né, nessa casa que a gente está construindo, se lá é mais próximo da cidade, das coisas, de mercado, dessas coisas, né, do centro. Gente, aquela casa ali que a gente tá fazendo, ela fica praticamente dentro da cidade ali mesmo, entendeu? Fica bem próximo do centro, você só anda um pouco, você já chega no centro, tem uns mercados ali perto, né? Posto de saúde, o hospital, tudo ali é perto, sabe, gente? Ali, dali. Aqui na fazenda é mais longe um pouco, né? Então dificulta um pouco assim as coisas, porque quando chove muito aqui também, o transporte às vezes não consegue subir ali a ladeira, fica escorregando demais, atola, o ônibus quebra, as crianças ficam faltando aula. Então ali é tudo mais próximo do colégio, né? O posto de saúde, tudo ali é pertinho. Você anda um pouco, você já chega no centro. Se você quiser alguma coisa, tem um mercadinho perto, tem os mercados ali também do centro, é bem próximo de lá. Então, assim, às vezes vocês pensam que lá é bem dentro do mato mesmo, mas não, gente, é bem próximo da cidade mesmo. Bem perto da BR, assim, né? Então, assim, por isso que eu falo que lá não tá tão difícil de colocar água. É só todo mundo se reunir, ir lá, conversar, porque já tem várias famílias ali, né? Que lá antes era uma fazenda grande, sabe, gente? Aí o dono foi vendendo os pedaços, sabe? Vendia pra um, vendia pra outro, e nós fomos uma das pessoas que comprou ali, né? E aí, o que acontece? Que só tinha água pro dono lá mesmo da fazenda, né? Que era só uma caixinha d'água. E aí o pessoal dali, cada pessoa tem que ter sua caixinha de água e tudo mais. Aí tá bem difícil, assim, de conseguir, já faz tanto tempo que tem gente que mora lá, tá sem água. Mas eu acredito que é uma coisa tão simples, simplesmente puxar um cano da BR, que não é nem 500 metros, pra lá, né? Pra todo mundo ter água. Né, minha gente? Muito simples. Mas vamos correr atrás, vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. Mas ali é tudo pertinho mesmo. Ali é tudo perto, dentro da cidade mesmo, ali próximo de tudo, entendeu? Se quiser resolver alguma coisa, rapidinho resolve e tudo mais. Ali é bem mais perto. Dá até para poder levar as crianças a pé. Ali, sair a pé, levar as crianças no colégio, sabe? E tudo mais. É bem próximo mesmo de tudo ali, tá bem mais fácil, né? Aí muitas pessoas falaram assim, que achavam que não era, que acharam que não foi uma boa opção ter trocado nossa casa naquele terreno, que não tem água, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Lá nem energia tinha, né, gente? Aí agora já tem energia. Aí agora a água a gente vai correr atrás, vai resolver e vai dar tudo certo, minha gente. Ali também, gente, vai ser assim, uma coisa que a gente vai ter mais liberdade pra gente poder fazer nossas coisas, né? Tipo, quero plantar uma coisa, é meu, é nosso terreno, a gente pode plantar o que a gente quiser. E vim compartilhar com vocês, tá bom, gente? Essa decisão que a gente tomou. Vai orando aí pra gente, vai pedindo a Deus que as coisas podem dar tudo certo, tá bom? Eu fico muito feliz por vocês estar sempre aqui comigo, né? Por vocês serem pacientes também, né, com a gente, que às vezes eu sou uma pessoa assim muito esquisita, né? Mas é a vida do cidadão brasileiro rural. E é isso, minha gente. Aí é isso. Eu creio que já deu tudo certo, vai dar tudo certo, né? Eu tenho certeza que quando a gente for pra lá também, vocês vão estar com a gente, né? Acompanhando tudo. Então, gente, esse foi o vídeo, tá bom? Não se esquece de deixar seu like, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa um comentário aí também pra poder engajar bastante esse vídeo, né, meu povo? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui, né, que eu tive com vocês. Povo, esse foi o vídeo, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.